Fala, galera! Avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá mesmo, né? Quem não tem, não está vivendo, está sobrevivendo. Aliás, se tem uma coisa que tem impedido muita gente de conhecer a Deus, sabe o que é? É a vida sentimental. Eu tenho um recado para vocês, não sei se o Daniel tem um vídeo pronto aí para gente. Coloca o vídeo aí, por favor, Daniel. Sabe o que acontece quando você encontra o seu crush? Mas quando você cai na real, toda aquela emoção passa. A grande verdade é que no meio da galera, todo mundo sabe começar um relacionamento, mas a maioria não sabe manter. Porque já se decepcionaram tanto que o medo de amar de novo se torna impossível. E tem aqueles que até estão com alguém, mas não confiam 100%. Bora ver então o que a galera tem a dizer sobre: você acha que é perda de tempo investir na vida amorosa? Mano, na fase de hoje em dia que eu tô, acho que sim. Não. Não, acho que é importante, a gente é humano, né? Não considero perca de tempo, não. E porque é importante, né, ter uma companheira pra ajudar e dividir as frustrações e as felicidades do dia a dia, né? Além de ser muito importante pra relação humana, é importante também pra questão psicológica, né? Não. Por que não? Agora eu não tô procurando muito, mas eu acho que não é perda de tempo, não. Não acho não. Acho que é um âmbito importante. Não, porque é importante, tipo, se você não tá bem com você mesmo, não tem como você estar bem com outras pessoas, né? Agora me responde essa: o que você tem feito para investir na vida sentimental? Tem que ser real, tem que falar real. Nada. Eu acho que é mais socializando mesmo, indo em alguns locais públicos pra conversar com pessoas. Eu tento melhorar, né? Porque eu sou muito impulsiva e tal. Eu saio bastante com meus amigos, tento socializar o máximo possível, né? Evito ficar dentro de casa o tempo todo, mexendo só no celular, que é difícil encontrar alguém também assim, né? Agora eu tô deixando pra lá. Na minha vida sentimental, eu não sei. Então, se você tivesse a oportunidade de aprender e não errar mais, você aproveitaria? Com certeza. Sim. Acho que sim. Tenho certeza que sim. Sim, evitando, né, ser muito afobado, agoniado com as coisas, só mais calmo um pouco. Acho que sim, acho que ainda tem muita pra aprender ainda também nessa área também. Com certeza. Não. Porque eu acho que eu tenho que errar pra mim aprender a melhorar, né? Porque se eu fosse já achando que tá tudo certo, ia dar tudo errado. Vamos com calma, Luna. Tem jeito pra você sim. Os professores Renato e Cristiane Cardoso têm a receita perfeita para a sua felicidade no amor. Confia, não é sobre emoção, é sobre aprender a amar do jeito certo, com inteligência. Se você quer conhecer a árvore que você é, se você quer conhecer as suas raízes, você tem que começar por onde? Começar pelo fim. O fim são os frutos. Para você cortar as raízes, primeiro você precisa identificá-las. Para você identificá-las, você tem que aprofundar, você tem que cavar, você tem que olhar para dentro de você. E no dia 23 de abril, às 20 horas, vai ser diferente. Teremos a FJU na Terapia do Amor, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Dê uma chance para você mesmo e chega de se machucar na vida amorosa. Convocação geral. Hoje todo mundo está aqui na João Dias.
Quinta-feira, todo mundo no Templo de Salomão. Que horas? Quero que vocês vão com a camiseta da FJU. Quem tem? Quando a gente fala de terapia do amor, tem muito jovem que diz assim: eu não preciso disso agora, eu não estou pensando na vida sentimental agora. E eu entendo isso. Só que eu sempre dou esse exemplo para fazer você pensar. Imagina que você fosse se mudar para um país de uma língua totalmente diferente daqui a 1 ano, 2 anos. Você vai para o Japão daqui a 1 ano. O que você começaria a fazer agora? Você ia começar a aprender a língua, não é verdade? Você ia procurar saber do país, quais são as tradições do país, o que você precisa fazer para se comportar bem lá. 1 ano antes você já ia começar a fazer isso. É claro que você não iria aprender japonês fluentemente em 1 ano, muito difícil. Mas pelo menos quando você chegasse lá, você já ia ter o quê? O básico. O básico que já iria te ajudar para uma adaptação melhor. Seria melhor do que você chegar lá daqui a 1 ano sem falar nem arigatô. É ou não é verdade? Então, a vida sentimental é a mesma coisa. Eu sei que muitos de vocês aqui namoram. Quem namora aqui? Agora ninguém levanta a mão, né? Quem namora oficialmente e que não seja oficialmente. Então mesmo, quem não está namorando aqui? Terapia do amor. Então, mesmo que você não esteja nem pensando nisso, quem não está nem pensando na vida sentimental? Eu vou crer. Então, mesmo que você não esteja nem pensando, um dia você vai chegar lá, ou não vai? Um dia você vai se mudar para o Japão. Então, quanto mais cedo você aprender sobre a vida sentimental, melhor vai ser para quando a hora chegar. Para que você não fique errando, não faça besteira. Você viu que a menina falou o que ali no vídeo? A gente tem que errar para aprender. Eu sempre falo que o sábio é quem aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. E os burros? Nem com os erros próprios aprende. Então, quanto mais cedo você aprender sobre o amor inteligente, melhor vai ser quando a hora chegar. Para que você não venha escolher errado, para que você não fique de relacionamento em relacionamento, você já vai entrar certeiro, sabendo quem você quer, que tipo de pessoa, como saber se aquela pessoa é certa. Então, quanto mais cedo você aprender, melhor. Então, todo mundo convocado. Que dia? Quinta-feira agora, 20 horas no templo, e chegue cedo. Chega cedo. A reunião é 20 horas. Então, faça planos para chegar às 7, 7h30. E quem sabe? Quem aqui quer conhecer alguém na vida sentimental? Quem sabe? Quem sabe? Você senta lá, olha para um lado, olha para o outro. E Deus vai abençoar. Duvido que não vai abençoar. Tá ligado? Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos aqui agora diante de Ti para buscar a Tua ajuda. Como nós sempre falamos, meu Pai, agora nesse momento existem milhões e milhões de jovens que estão por essas ruas afora, se prostituindo, usando droga, bebendo, achando que estão se divertindo, quando na verdade, meu Pai, estão sofrendo, buscando aquilo que não traz alegria verdadeira. Mas esses que vieram são aqueles que o Senhor trouxe. E eu te peço, não permita que eles saiam daqui da mesma forma. O Senhor conhece a história de cada um deles. O Senhor tem visto as lutas. O Senhor tem visto o choro. Tem ouvido o gemido de muitos deles.
que talvez na frente dos outros sorriam, meu Pai, mas quando estão sós, fechados naquele quarto, sozinhos, vivem uma tristeza, uma angústia por não te conhecer. Então não permita que eles venham sair daqui da mesma forma. Daqui a pouco, meu Pai, o dia vai raiar, um novo dia, e com esse novo dia que venha uma nova vida, que eles possam sair daqui cheios do Teu Espírito, para começar uma vida diferente. É o que nós te pedimos. Renova as forças daqueles que já o conhecem e venha se apresentar, meu Pai, àqueles que não te conhecem ainda. Por isso nós entregamos esta madrugada nas tuas mãos, para que o Senhor venha falar conosco, nos ajudar, nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Sabe o que eu queria convidar alguns a fazer agora? Você que tem uma lâmina com você aí, gilete, aquela pedacinho do apontador, você que está com uma lâmina aí, porque você usa isso aí para se cortar, traz aqui e deixa isso no altar, e determina que hoje você vai sair daqui diferente. Você que tem isso aí com você agora, pode trazer aqui e colocar no altar, e não fica com vergonha não. Quem está te chamando para fazer isso é Deus. Ela está aí na sua bolsa, está no seu bolso. Você sempre recorre a ela para poder resolver os seus problemas, mas na verdade não resolve nunca, né? Então vem aqui e deixa aqui no altar. Você vai deixar a vida velha aqui no altar hoje. Pode vir, tenho certeza que tem mais gente aí. Se você não se desfazer disso, não desfizer disso, você está levando esse problema com você para sua casa. Você está determinando que isso vai ser uma alternativa para você. O que você tem que fazer é o contrário. É falar, isso não vai ser mais uma alternativa para mim. Eu nunca mais vou fazer isso. Porque não é da nossa natureza se machucar. Não é verdade? Você sabe disso. Então, você não vai precisar mais disso para se aliviar. E quem decide isso é você. Com essa decisão, com essa atitude. Então, quando você se desfaz disso, é a mesma coisa que você se desfazer de medicamento. Quer dizer, imagina que uma pessoa, ela vive com remédio. Ela depende de um remédio. Para ela chegar e se desfazer de um remédio, ela tem que crer que ela está o quê? Curada e não vai precisar mais disso. Não é verdade? É a fé de cada um. Então, quando você se desfaz disso daqui, o que você está falando é o seguinte: acabou. A partir de agora eu não vou mais usar isso, eu não vou mais precisar disso. Porque você não vai precisar mais se machucar para se sentir bem. Pelo contrário, você vai querer viver e não morrer e não se machucar. Amém? Então, está aí a sua oportunidade. E com certeza Deus vê isso. Lembra que ele viu aquela mulher hemorrágica que disse o quê? Ela sangrava por muitos anos, ela tinha um problema de saúde que ninguém podia ajudá-la, mas ela disse o quê? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela veio por trás de Jesus e tocou. E na hora Jesus viu que alguma coisa poder tinha saído dele. E aí ele perguntou, quem me tocou? E os discípulos falaram, Senhor, está todo mundo aqui te tocando, tinha muita gente. Ele falou, não. Em outras palavras, alguém me tocou diferente. E aquela mulher foi curada pela fé dela. Ninguém mandou ela fazer aquilo,
Aliás, uma mulher tocar em um homem naquela época era uma coisa impossível. E ela usou a fé dela. E com certeza foi curada a partir daquele dia. Amém? Então, se você tem fé para fazer isso, vem aqui e deixa isso daqui. Se você quer levar isso com você para casa, aí é com você. Mas você não vai poder dizer que Deus não quis te ajudar. Amém? Queria chamar a Mariana. Cadê a Mariana? Eu sempre falo para vocês que essa pode ser o quê? Pode ser a sua vigília ou mais uma vigília para você. Sempre falo isso. Enquanto eu estiver no Força Jovem, vou sempre falar isso, porque isso é verdade. Aliás, o tema de hoje, não sei se tem o logo da vigília aí, se tiver o logo da vigília para colocar, o que é isso daí? Quem disse que é ter? Hã? É 3 o quê? Então, são 3 cruzes. Bota as cruzes aí, por favor. O que vocês entendem ali? Essas cruzes representam o quê? Vocês lembram da crucificação, não é isso? O que aconteceu na crucificação? 3 foram crucificados, que a gente vai falar mais tarde sobre isso. Quem eram eles? Jesus e os 2 ladrões. Então, a cruz do meio representa o quê? Representa o Senhor Jesus, que está sempre nos dando uma oportunidade. Oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Por exemplo, hoje, lembra que eu perguntei para vocês, quem está aqui hoje pela primeira vez? Você não está aqui hoje por acaso. Não pense que você veio aqui porque o seu amigo te chamou. Você que veio mal encarado, olha lá, estou indo só porque ele está me chamando. Você está enganado. Você não está aqui porque alguém te chamou. Você não está aqui porque você está fazendo um favor para alguém. Eu vou lá com meu amigo só para ele parar de encher meu saco. Não foi por isso, não. Você está aqui por uma razão. Você está aqui porque o Senhor Jesus vai te dar uma oportunidade. A sua vinda aqui hoje é uma oportunidade que você vai ter. Uma oportunidade de mudar as suas escolhas, de deixar a sua vida velha para trás. É a oportunidade de você recomeçar. É a oportunidade de você vencer esses problemas, o vício, a depressão. É uma oportunidade que você tem. Só que oportunidades, elas vêm e vão. Você pode agarrar a oportunidade ou você pode desprezar as oportunidades. Por isso que eu sempre falo que toda vigília, e não só vigília, mas toda reunião, é uma oportunidade que Deus nos dá. Seja com um pastor, com um bispo, com muita gente, pouca gente, não importa. Você entrou na igreja e o pastor pegou a palavra e começou a ensinar, a pregar, aquilo ali é uma oportunidade para as pessoas que estão ali. E cabe a elas agarrar a oportunidade ou não. Por isso eu sempre falo isso. Esta pode ser a sua vigília ou pode ser mais uma vigília. Eu sei que vocês gostam do esquenta, eu sei que vocês gostam de estar aqui. Isso aqui é como se fosse a balada do jovem cristão. É ou não é verdade? Vocês veem pessoas, vocês veem amigos, você encontra jovens de outros lugares. Eu sei que vocês gostam. Eu sei que quando acabar a vigília às 6 horas da manhã, vai ter gente mandando mensagem dizendo o quê? Bispo, quando é que vai ser a próxima? É ou não é verdade? Então, a gente sabe disso, que vocês gostam de vigília. Mas não adianta você vir aqui, dançar, cantar, se divertir, passar uma madrugada acordado e não muda nada na sua vida, não acrescentar nada para você.
Você vai lembrar dessa noite daqui a um tempo, mas não fez diferença para você, não mudou nada na sua vida. Isso é o que acontece com a maioria de vocês. Mas ela pode ser a sua noite, a sua madrugada, a sua vigília, de você se renovar, de você tomar uma decisão, se entregar de verdade, de você se libertar. E quem que decide isso? Não somos nós. Quem decide isso é você. Então, por exemplo, Mariana, qual foi a FJU Night que te marcou e mudou a sua vida? Foi a Noite do Amor. Noite do Amor. Sim, senhor. Que alguns pensavam que a gente ia falar da vida sentimental. Quem estava aqui na Noite do Amor? Foi ano passado, não foi? Sim, senhor. Foi dia 15 de agosto. 15 de agosto do ano passado. Quem estava aqui? Pois é, a gente falou de qual amor? Do amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho amado por nós. Lembra que nós falamos isso? Que a Bíblia não mostra Deus falando, eu te amo. A gente não vê na Bíblia, eu amo vocês, eu te amo. A gente não vê isso. A gente vê o amor de Deus pelo sacrifício que Ele fez. E nós falamos, eu lembro que aquele que me ama é o que me obedece. Então, quando as pessoas falam eu te amo, sabe aquela música? Eu te amo. A maioria é mentira. A maioria canta uma mentira danada. Porque amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Se você diz que ama, mas não obedece, então você não ama. Então, nós falamos isso na Noite do Amor. Então, essa noite marcou você. Sim, senhor. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Mas como que era você, Mariana, até chegar nessa madrugada aí? Eu era uma pessoa muito indefinida, né? Eu estava na igreja, na verdade eu cresci na igreja, né? Só que houve um tempo em que eu me afastei, estando dentro da igreja eu me afastei de Deus. Foi com os meus 17 anos. Aí eu fui para o mundo conhecer, comecei a ir para baladas, comecei com a bebida, depois o cigarro. Como é que começou assim? Seu uso com bebida, droga, como é que foi? Um dia alguém chegou para você e falou, bebe, como é que foi? Você lembra? Bebida foi, eu tive interesse e sempre tem alguém para levar, né? Foi através de uma amizade e também da minha família. Minha família sempre teve problemas com bebida. Já a maconha foi através de uma amizade também. Essa amizade, ela dizia que não era bom para mim aquilo, mas ela fazia, e eu sempre estava com ela. Então, eu acabei que um dia eu decidi fazer também e ninguém podia me segurar, né? Então, começou com a bebida, cigarro, foi para maconha, depois cocaína e depois K2. Cheguei na minha casa. Senhor. Quem olha para ela assim não diz, né? Carinha de anjinha, né? Então, aí você começou a usar K2 também. Para quem não sabe o que é o K2. K2 é mais forte do que a maconha, né? A maconha, ela deixou de fazer um efeito para mim, porque eu fumava todos os dias. Todos os dias eu descia para a praça para fumar, dava bastante trabalho para minha mãe, porque eu chegava de manhã, dormia o dia inteiro, à noite ia para a praça. E era a mesma rotina todos os dias. Você era deprimida, oprimida? Como é que era? Sim, senhor. Eu era muito triste, né? E era algo que... Tem pessoas que conseguem esconder, mas olhava para mim... Quem olhava para mim sabia que eu era triste. Eu me cortava, eu tinha surtos, né, na rua, eu desmaiei já dentro de ônibus, no meio da rua. Tinham vezes que eu apagava na rua, eu acordava, tinha sempre alguém da igreja lá perto, porque eu não sei o que acontecia, mas eu acredito que entrava em contato com a pessoa, né? Relacionamento amoroso, como é que era? Conseguia estar com alguém? Como é que era? Não, senhor. Eu tive várias pessoas que eu me envolvi, e tive um relacionamento sério também. Aparentemente era tudo maravilhoso, né? Quem via de fora. Mas eu não tinha problemas com ele, eu tinha problemas comigo mesma. Porque ele me tratava da melhor forma possível, mas eu não me aceitava do jeito que eu era. Então acabou que não deu certo por isso. Então, droga, depressão, problemas espirituais, problema na vida sentimental. E aí você chegou aqui naquela noite, e aí? Decidida, como é que foi? Eu vim meio sem querer, eu precisei de um empurrão, assim. O pessoal me mandou mensagem, a liderança da minha tribo, e eu até, no meio do caminho, assim, eu falei, não vou mais.
Aí a pessoa deu um gás e acabou que eu consegui chegar aqui. Você sabe que não foi sem querer, né? Como eu acabei de falar, ninguém está aqui hoje Sem querer. sem querer. O que aconteceu nessa madrugada? Bispo, eu lembro que eu estava sentada na hora da palavra, um pouquinho antes da oração forte. Quando eu acordei, eu já estava aqui em cima do altar. Aí eu não lembro de muita coisa. Vamos ver o que aconteceu. Coloca aí, por favor. O que você faz com ela? Não deixa a vida dela andar. Ela se odeia. Ela se odeia? Quem olha pra ela não pensa. O tanto de coisa que eu coloco na cabeça dela. Ela tá sozinha aqui ou veio com alguém? Ela veio só. Que coisa que você coloca na cabeça? Ela não aguenta se olhar no espelho. Ela odeia aparência. Quando ela olha no espelho, o que você faz ela pensar? Ela chega a chorar. Eu falo com ela de forma audível. Eu apareço através do espelho. Ela não consegue ver como ela realmente é. Então você faz ela se achar feia. Sim. E com esses pensamentos, o que ela tem vontade de fazer? Eu faço ela pensar em morrer. Mas não é só isso. O que mais? Eu tô amarrando a vida dela. Ela perdeu o emprego. Você faz ela pensar em morrer pra quê? Pra quê? Se ela morrer, o que acontece? Eu vou ter ela comigo. Vai levar pra onde? Pro meu inferno. É isso que você quer? Em nome do meu Senhor Jesus, todos agora, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, na cabeça dela, na mente dela, no corpo dela, eu ordeno agora, em nome do meu Senhor Jesus, sai daqui agora, para nunca mais voltar. Fala para eles assim: a minha vida começa a mudar hoje. A minha vida começa a mudar hoje. Eu vou ser a próxima dando meu testemunho ali. E eu vou ser a próxima dando meu testemunho. Você crê nisso? Não é mágica. Você só precisa obedecer aquilo que nós vamos ensinar. Está aqui dando testemunho. É ou não é verdade? O que mudou a partir dali? Isso faz o quê? 7 meses atrás. O que mudou em você a partir dali, Mariana? A partir da vigília eu passei a lutar de verdade, porque dali para trás eram pessoas lutando por mim. Porque para mim já não ia acontecer mais. Já não tinha mais solução. Então eu vinha, só que eu estava só existindo. Então mudou tudo, né? Porque eu passei a lutar. E quando a pessoa ela luta por ela mesma, a força é maior do que a das pessoas que estão lutando por ela. Então foi. Você nunca tinha visto aquilo ali? Você já tinha visto esse vídeo? Não, senhor. Quer dizer, parece pessoas diferentes, né? Sim ou não? Então, ali você se entregou, se batizou e recebeu o Espírito Santo já? Como é que foi? Foi tudo bem rápido depois dessa vigília. Foi no dia 15, foi na sexta. No domingo eu me batizei, foi dia 17. E aí eu tive um encontro com Deus no dia 20 de agosto. E no dia 13 de outubro eu recebi o Espírito Santo. Como é que foi? Bispo, foi numa mini vigília do Algo a Mais. Então você e vigília, hein? Eu cheguei, eu levei uma amiga comigo, eu cheguei, quando eu vi que eu ia chegar atrasada, eu falei, não vai acontecer nada, né? Se era para acontecer, já não vai mais. Só que foi o contrário. O pastor ele estava falando sobre os limites que a gente se coloca para servir a Deus. E dali eu estava um dia turbulento, né, no trabalho, estava passando por muitos conflitos e uma guerra muito grande dentro de mim, como se aquele dia eu fosse errar. Eram muitos pensamentos de coisas que eu já não fazia mais. Então eu queria muito pecar, né? O diabo ele queria que eu pecasse, porque ele sabia que aquele dia ia acontecer. Então, na hora da busca, eu falei para Deus tudo que estava dentro de mim. Falei para ele que eu não ia aguentar sair dali se eu tivesse
Se eu continuasse daquele jeito, não ia conseguir sair dali e ficar sem errar, né? Que eu precisava dele, precisava da ajuda dele. E aí, falando com Deus, desabafando tudo que estava dentro de mim, ele veio. E ainda assim, o diabo colocou na minha mente, não vai acontecer. Só que já estava acontecendo. Eu falei, diabo, não tem mais lugar para você, já está acontecendo. E eu comecei a lembrar de coisas do meu passado, coisas que eu já tinha feito, né? De quando eu usava droga, de quando eu ficava com rapazes, com mulheres, de tudo que eu fazia, começou a passar esse filme na minha cabeça. E eu comecei a me envergonhar de tudo que eu já fui, né, até ali, mesmo que eu não estava fazendo mais. E depois disso, eu comecei a ter paz. Eu pedi perdão para Deus e essa paz ela passou a morar dentro de mim. E desde então, nunca mais. Então, de lá para cá, todos aqueles problemas, tudo aquilo que você vivia, vício, depressão, automutilação, vontade de morrer, nunca mais. Não existe mais, bispo. Você viu algumas pessoas vindo aqui hoje trazendo as lâminas, né? Sim, senhor. E você usava aquilo também, carregava. Sim, senhor. Eu andava com lâmina, tinha lâmina na capa do celular, debaixo do meu travesseiro. Tinha lâminas até em lugares que eu não via, né? Quem achava era minha mãe dentro de casa. E o que você tem para dizer para essas pessoas que estavam fazendo isso até hoje? Que tem jeito. Tem jeito, porque teve para mim e eu não sou a pessoa exclusiva para Deus mudar a minha vida. Se teve jeito para mim, tem jeito para todo mundo. Você tinha vontade de morrer? Sim, senhor. Chegou a tentar suicídio ou não? Já tentei me cortando, já tentei tomando remédios, já cheguei aí até a Ponte João Dias também para me jogar. Sim, senhor. E essas fotos, eu não lembro de ter tirado nenhuma. Era sempre enviada para pessoas que estavam me ajudando com uma forma de afronta. Então, hoje, totalmente diferente. Sim, senhor. Lembra que você falou, não sei se você lembra daquela vigília, mas ela falou o quê? Eu vou arrebentar. Foi ou não foi? E que eu falei que ela estaria em breve dando um testemunho aqui também. Então está aí a prova de que funciona. Parabéns, Mariana. Bom, Deus abençoe. Quer dizer, aquela foi ou não foi a vigília dela? E essa? Vai ser de quem? Mas não vai ser a sua só porque você diz vai ser a minha. Vai ser a sua se você tomar atitudes com relação a isso. Se você tem a Bíblia com você, abre aí em Lucas capítulo 23. Quem tiver a Bíblia, abre em Lucas capítulo 23. Se não tiver, a gente vai colocar no telão para você ler, mas é bom que você traga a Bíblia e acompanhe. A gente vai entender mais sobre o tema da nossa FJU Night. Três cruzes, não é isso? Bota a imagem para a gente de volta aí. No meio, Jesus representando o quê? A oportunidade. De um lado, um ladrão representando o quê? Aproveitando a oportunidade. Do outro lado, um outro ladrão desprezando a oportunidade. Então vamos ler lá o que aconteceu nesse dia. Lucas capítulo 23, do versículo 32, diz assim: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, quer dizer, ladrões, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, só para você entender, esses ladrões aqui, esses malfeitores, não eram malfeitores comuns, porque a crucificação no passado era apenas para os piores dos piores, igual hoje, por exemplo, né? Hoje, em alguns países, existe a pena de morte, não que a gente aprove, mas existem vários países, Estados Unidos, por exemplo, existe a pena de morte. Só que nem todo ladrão que rouba vai para a pena de morte, nem toda pessoa que comete um crime vai para a pena de morte. Tem alguns que têm a prisão perpétua,
vão ficar para sempre na cadeia. Mas alguns lá são condenados à pena de morte. Aqui no Brasil não existe, mas existem certos presídios que são mais restritos, que não são para todos os presos. São para um tipo, esses presídios são para um tipo de preso que não é normal, que não é comum. Não está entre os outros criminosos. Então, no sistema de justiça de hoje existem penas diferentes. E naquela época era a mesma coisa. A crucificação era a morte mais vergonhosa que existia. Por isso Jesus foi crucificado. Jesus não foi apedrejado, Jesus não foi decapitado, ele foi crucificado, que era para ele ser envergonhado na frente de todas as pessoas. Isso foi necessário justamente pelo propósito que ele tinha de morrer por nós. A gente sempre fala isso. Qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro, não é isso? A maioria dos discípulos dele era o quê? Era pescador. Então havia uma grande chance de Jesus ser pescador, mas Jesus era carpinteiro. Eu imagino que teve uma razão para isso. Toda vez que ele pregava um prego, eu imagino que ele se lembrava ou ele pensava naquilo que um dia ia acontecer com ele, de ser pregado numa cruz. Então, esses ladrões aqui, tanto um quanto o outro, eles não eram ladrões de galinha, eles não estavam ali por um erro da justiça, eles eram os piores dos piores. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitos acham que para eles não tem saída. Há muitas pessoas que dizem assim: o meu caso é diferente, as coisas que eu fiz não tem perdão, ninguém sabe as coisas que eu faço, meus pais não sabem, o pastor não sabe, ninguém sabe, eu não mereço, para mim não tem jeito. E você fica se martirizando como se o seu caso fosse diferente do caso de qualquer outra pessoa, e que mesmo depois do que Jesus fez, para você não existe uma saída. Isso é mentira. Porque esses dois ladrões aqui, eles não eram apenas ladrões, eles eram os piores dos piores. Foram crucificados com Jesus. Então diz, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, então, o que as pessoas estavam gritando lá? Todo mundo estava gritando o quê? Se você é ele, então salva-te a ti mesmo. Se você é o Cristo mesmo, então sai daí, salva-te a ti mesmo. Todo mundo está falando isso. Então, um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, o quê? Salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, ele fez exatamente como todos os outros que estavam ali crucificando Jesus. Se você é o Cristo mesmo, salva a ti mesmo e salva a gente aí, pô. Em outras palavras, se você pode, tira a gente daqui. Quer dizer, olha a petulância do cara, crucificado, morrendo, Jesus do lado dele, e ele fala assim, ó, se você é ele mesmo, então sai daí e tira a gente daqui. Quer dizer, ele estava pensando na vida aqui. A visão dele é o seguinte: me tira da cruz, eu quero viver, me ajuda aqui agora,
se você pode fazer isso. Essa era a visão de um dos ladrões. Olha o outro. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, o quê? Quer dizer, não é erro da justiça, não, a gente fez errado mesmo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, o quê? Que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, por favor, 2 pastores aqui, rapidinho. Vem cá, olha só. Imagina que eu sou Jesus, um na direita, outro na esquerda. Nós estamos aqui no mesmo lugar. Tanto esse bandido quanto esse fizeram o que era errado. Nenhum dos dois merecia nada, porque os dois eram criminosos. Eu imagino o que eles não devem ter feito de mal para as pessoas. Ambos estavam no mesmo lugar, ambos ouviram as mesmas coisas, ambos estavam diante de Jesus, a mesma distância de Jesus. Quer dizer, esse de um lado, esse do outro. E ainda assim houve uma diferença. Um agarrou a oportunidade. Você vê que o que estava ali à direita, o que ele fez? Ele não pediu para Jesus salvar ele dali. Ele não falou: me tira daqui. O pensamento dele não era nessa vida. O pensamento dele foi qual? Lembra-te de mim quando estiveres lá no paraíso. Lembra de mim. Em outras palavras, aqui eu não mereço sair dessa cruz. Aqui eu não mereço nem viver. Eu fiz muita coisa errada. Mas nessa vida eterna eu creio, eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Quando for para lá, lembra de mim. Pensando na eternidade. Não pensando no aqui e agora, nas coisas desse mundo. O outro não. O outro não queria saber da vida eterna, não estava nem aí para isso. Ele falou: me tira daqui agora. Salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Cadê? Você não é mesmo? Quer dizer, os dois estavam na mesma vigília. Os dois estavam ouvindo a mesma mensagem. Os dois estavam a alguns passos da piscina de batismo. Os dois sentaram na mesma cadeira, mesmo tipo de cadeira, apesar que alguns estão no chão. Tudo igual. Mas um agarrou a oportunidade e o outro desprezou a oportunidade. Jesus falou para esse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não vê Jesus falando mais nada para esse. Você não vê Jesus assim: por favor, cara, se arrepende aí. Não, a oportunidade foi dada igual para ambos. Jesus não podia forçar esse cara a ir para o céu. Jesus não podia forçá-lo a passar a eternidade com ele. Ele não podia. Ele veio para quem quer. Ele está disponível para quem quiser. Então esse ouviu a mensagem, viu Jesus e agarrou a oportunidade. O outro desprezou. Isso acontece em todas as reuniões. Isso vai acontecer hoje. Isso vai acontecer agora. Se entregar para Jesus, deixar a vida velha para trás. Você que quer parar de fazer o que é errado, parar de pecar. Você que quer começar fazendo o que é certo, deixar tudo que desagrada a Deus para trás e obedecê-lo. Então nós vamos ter 3 tipos de pessoas agora. Nós vamos ter aqueles que vão vir na frente, vão agarrar a oportunidade e a partir de hoje vão ser diferentes, como o caso da Mariana, que agarrou a oportunidade naquela vigília que a gente mostrou no começo. A gente vai ter esse tipo de pessoa. Nós vamos ter o outro tipo de pessoa, que é o que está ouvindo a mensagem,
mas vai dizer assim: não, estou legal, estou bem. Quer dizer, não estou tão bem assim, mas também podia estar pior. Eu sei que o que esse cara está falando aí é certo, mas ainda não, estou legal, estou dormindo com a minha namorada, quero fumar meu beckzinho, quero aproveitar um pouquinho minha vida, eu quero ainda curtir, e depois, numa próxima vigília, daqui a alguns anos, depois que eu curtir minha juventude, aí eu decido. O que ele está falando é certo, mas ainda não, estou legal. Como se você tivesse garantia de que vai ter outra oportunidade. E a gente nunca sabe. Quem aqui já perdeu um amigo, um familiar novo, bem novo? Pois é, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, teremos os que vão agarrar a oportunidade, teremos os que vão desprezar ela completamente, e teremos um outro tipo também, que para mim é o pior de todos. Pior do que esse, que não vai vir na frente se entregar, porque quer continuar vivendo a vida errada, é aquele que vai vir na frente. Eu vou chamar, ele vai vir na frente, ele vai chegar aqui, ele vai se debruçar no altar, ele vai chorar, oh meu Deus, e vai aparentemente se entregar de verdade. Só o que vai acontecer? Ele vai sair daqui amanhã, hoje, né? E ele vai voltar para a mesma vida de sempre. Vai fazer exatamente as mesmas coisas que fazia. Ele vai voltar para o pecado, vai voltar para a mentira. Ele vai falar: não, Deus entende, Deus sabe como é que é, tal, não sei o quê. Aí vai falar assim: não, eu dei uma recaída e tal, não sei o quê. E ele continua fazendo isso sempre. É o famoso jovem, a galera do templo sabe, é o jovem ioiô. Uma hora está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Aí quando ele está lá embaixo: não, agora eu vou mudar. Aí acontece alguma coisa, não é verdade? Aí depois ele fala: agora o pessoal do arcanjo foi lá, bispo, agora eu vou pegar firmes. Aí passa o cara na porta dela: vem, bibi, bibi, bibi. E assim, ó, todo dia. A vida dele é essa aqui. E qual é o problema? O problema é que quando o teu dia chegar, se você estiver lá embaixo, você está perdido. Então, esse também é outro que não está agarrando a oportunidade. Ela veio e ele despreza a oportunidade. Ou ele segura a oportunidade, sabe, com o dedinho. Jesus joga a oportunidade e a pessoa segura assim, sabe, toda delicada, com cuidado. E você sabe, se você segurar assim, mais cedo ou mais tarde seu braço vai cansar e você vai deixar cair. Oportunidade, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que agarrá-la com todas as suas forças e aproveitá-la, porque você nunca sabe se vai haver outra. Então, por isso que eu sempre falo, essa pode ser a sua vigília ou mais uma. Resumindo, você pode hoje agarrar a oportunidade e mudar, ou você pode deixá-la passar por entre as suas mãos e esperar que um dia ela venha chegar a você de novo. E a gente ora todos os dias por vocês. A gente está sempre pedindo a Deus por vocês, para que Deus dê oportunidade. Deus dê oportunidade. Cada vigília é uma nova oportunidade. A gente está sempre dando oportunidade. Mas até quando você vai olhar para a oportunidade ali no meio, olhar para Jesus ali, pelo que Ele fez no meio, pelo que Ele fez por você, e você vai falar assim: não, eu passo. Eu sei que Ele morreu por mim, que Ele deu a vida por mim, mas agora não, deixa Ele lá, depois eu volto aqui e tomo essa decisão. É você que decide isso. Por isso que não depende da gente. Por exemplo, os jovens que a gente pegou aqui agora, a menina que servia o diabo, o que eu falei para ela falar? Fala aí, a partir de hoje, a minha vida, eu entrego a Deus, vou servir a Deus. A gente motiva, a gente encoraja você a tomar uma decisão. Mas eu não sei o que ela vai fazer quando ela sair daqui. Cadê ela?
Esqueci o nome dela. Quem lembra? Hã? Alessandra. Cadê a Alessandra? Está por aí? Vai dizer que já foi embora. Cadê? Cadê a Alessandra? Então, eu não sei o que você vai fazer a partir de hoje. O que eu aconselho você? Pega todas aquelas macumbas, pega tudo aquilo, joga tudo fora. Fora. Se desfaz de tudo, porque você não vai ter mais nada te amarrando ao diabo. Esse é meu conselho. O que você vai fazer, eu não sei. É você que decide. Mas é você que estava sofrendo. E é você que vai arrebentar, você que vai ser feliz a partir de agora. É sua decisão. Não é minha. A gente pode ensinar, a gente pode pregar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, agarre a oportunidade. Outro dia eu estava falando com alguns jovens do templo. A gente sempre vê os jovens ali, a gente sente, os jovens sentam na ala jovem. E eu vejo alguns de vocês estão aqui. Eu vejo alguns de vocês indo na frente toda vez. Ó, você que quer dar sua vida para Jesus, você que não tem certeza do Espírito Santo, vem na frente. Aí você vai na frente. Aí ora, se entrega e vai para o seu lugar. Domingo seguinte, a mesma coisa. E na outra semana, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Como é que pode? O que você foi fazer na frente? E não é proibido ir na frente, não. Mas eu fico pensando, o que você foi fazer na frente? Você foi se entregar? Sim. Então, se você já se entregou, você não tem mais nada. Como é que você vai entregar de novo semana que vem, se você já entregou na semana passada? Se você está indo de novo, é porque na verdade você não entregou. Por quê? Porque falta essa decisão. Falta você agarrar a oportunidade e falar: a partir de agora, acabou. A partir de agora eu vou ser assim. E ninguém vai me obrigar a fazer o que é errado. Mas bispo, eu não mereço. Que é o pensamento de muitos de vocês. Muitos vêm na frente porque sentem-se sujos, porque sentem-se impossível de receber. Você acha que o seu pecado é maior do que o pecado de todo mundo. Você se sente a pessoa pior de todas. E os ladrões? O que eram os ladrões? Aqueles caras não roubaram galinha, não. Eles eram os piores dos piores. E ainda assim Jesus disse para o cara o quê? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque houve o arrependimento dele. Quando ele disse assim, olha, ele disse para o outro: ele não fez nada, a gente fez errado, rapaz. A gente fez tudo que era errado, ele não fez nada. Como quem diz assim: você é maluco? Você é louco? Nós estamos aqui por uma razão, ele não, ele é o Senhor. Jesus, ouvindo aquilo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Lembra de mim quando estiverem lá no teu reino. Ele se arrependeu. Acabou. Aquele bandido está salvo. Amém? E tem muita gente de igreja que vai na igreja desde criança e vai se perder, porque não agarra o quê? Não agarra a oportunidade. Então bota as cruzes ali, por favor, de novo, Daniel. No meio, Jesus representa o quê? A oportunidade. De um lado, o ladrão que o quê? O que ele fez? Ele agarrou a oportunidade. Agarrou. Do outro, o ladrão que desprezou a oportunidade. Quem foi salvo? Aquele ali. Qual deles merecia? Nenhum. Qual deles ouviu a palavra? Os dois. No mesmo lugar, na mesma hora, pela mesma razão, sofrendo igual. Os dois estavam sofrendo igualzinho, com pregos nas mãos e nos pés. Mesmo sofrimento. Mas um agarrou e o outro desprezou. Qual deles você vai ser? Aí não é comigo. Assim como ali não foi com Jesus, foi com eles. Esta pode ser a sua vigília.
E Ele está pronto para te perdoar. Você vai entrar hoje no reino de Deus. Você está aqui porque o Senhor Jesus vai te dar uma oportunidade. Deveria ter feito aquilo. Quase que sou pego. No fundo, todos se esqueceram de mim. Todos! Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Todos recebem exatamente a mesma oportunidade. Alguns agarram aquela oportunidade e são abençoados. E quem decide isso não somos nós. Quem decide isso é você. A cruz do meio representa o quê? Representa o Senhor Jesus, que está sempre nos dando uma oportunidade. A oportunidade está batendo na tua porta. E Ele está pronto para te perdoar. Assim como aquele ladrão entrou no paraíso aquele dia, você vai entrar hoje no reino de Deus. Estamos mais juntos do que nunca.